Penitência. O padre, depois de ouvir a confissão dos pecados, recomenda aos fiéis penitências como orações, ofertas, ajudam ao próximo ou algum tipo de privação. No Catecismo de 1994 está escrito: a absolvição tira o pecado, mas não remedia todas as desordens que ele causou. Liberto do pecado, o pecador deve ainda recobrar a plena saúde espiritual. Deve, portanto, fazer alguma coisa mais para reparar seus pecados. Deve satisfazer de modo apropriado ou expiar seus pecados. Esta satisfação chama-se também penitência. Irmãos, é um negócio fora do cabo, não é verdade? Sim ou não? Pô, mas Jesus me perdoou ou não me perdoou? Onde que está o perdão? No sangue de Jesus. Se nós pecarmos, nós devemos confessar o nosso pecado a Cristo? Sim. E o perdão acontece na hora, instantaneamente. Imediatamente. Mas quando eu estou tentando pagar pelo meu perdão, aí está de brincadeira. Isso aí é uma heresia terrível. É pisar no sangue de Jesus. Próxima, por favor. Sem dúvida alguma, Deus instituiu o casamento, sendo este a primeira instituição divina. Quando uniu Adão e Eva, em Gênesis 2, 23 e 24, uma coisa é considerar o casamento uma instituição divina. Outra coisa, totalmente diferente, é considerar o casamento como sacramento, meio de graça. Os católicos creem que quando seus sacerdotes realizam seus casamentos, a graça de Deus vem através dos mesmos. Com este tipo de pensamento, os católicos só consideram os casamentos realizados pelos seus sacerdotes. O erro de considerar o casamento como um sacramento se deu por um erro de tradução da Vulgata, versão latina das Escrituras traduzida por Jerônimo, que traduziu Efésios 5,32 como: este é um grande sacramento, enquanto a tradução correta é: este é um grande mistério. Sabemos que a Igreja Católica costuma cobrar uma taxa para realizar casamentos. Olha, aqui tem grandes erros aqui nessa questão católica sobre a sacralidade do casamento. Eu não tenho problema em entender que o casamento é algo santo, é algo espiritual, não é só uma unção carnal, uma unidade carnal, é também uma unidade espiritual. Agora, atrelar isso como um projeto de salvação, por exemplo, o mormonismo, no Doutrinas e Convênios, seção 132, eles dizem o seguinte, que aquele que faz o casamento polígamo tem mais certeza da salvação do que aquele que casa com uma mulher só. Os mormons colocam o casamento como um sacramento. E aqui nós vemos a Igreja Católica, por causa de um erro de tradução, inclusive Efésios 5, quando fala do relacionamento entre a mulher e o marido, o mistério é porque não está falando, Paulo dá conselho sobre marido e mulher, mas ele não está falando de marido e mulher, ele está falando de Cristo e a Igreja. Esse é o mistério. Esse é o mistério. Que está revelado, inclusive. Então entendam, não é sacramento. Outra coisa, irmãos, nós temos duas ordenanças que algumas igrejas usam o termo sacramento no Novo Testamento, que é o batismo e a ceia. Mas nós não devemos usar o termo sacramento, porque o termo sacramento foi reeditado pela Igreja Católica, reformulado pela Igreja Católica, e a ideia de sacramento é a ideia de selo de salvação. E nós não temos selo de salvação através do batismo nem através da ceia. Tá bom? E a Igreja Católica coloca isso. Próximo. Extrema unção. Segundo o catolicismo, é um meio de conferir graça aos seus enfermos, anciões e moribundos, ajudando assim no perdão dos pecados. Normalmente, é ministrado pelo sacerdote. A pessoa que está à beira da morte, o sacerdote unge os seus olhos, nariz, mãos e pés, enquanto recita uma oração especial em latim. Este ritual visa diminuir
a quantidade de pecados da pessoa, devendo o restante ser pago pelos seus parentes através das missas. Em nenhum lugar das Escrituras vemos a recomendação para a realização desse ritual. O sangue de Cristo é suficiente para perdoar os pecados e não precisa de óleo sagrado para aperfeiçoar este. Na Bíblia existe a recomendação de orar pelo enfermo com o uso do óleo, sendo o óleo apenas um símbolo do Espírito Santo, mas não para o perdão dos pecados, e sim para a cura do corpo. Tiago 5, 14, 16. Então aqui Tiago, quando pede para ungir, ali com óleo, apenas uma simbologia. Não tem nada de extrema unção. Ou seja, a extrema unção não tem fundamentação nenhuma, zero, nas Escrituras Sagradas. Zero. Outra coisa, vocês perceberam, olhem para mim, vocês perceberam que a Igreja Católica domina a vida da pessoa do nascer ao morrer? A ideia do catolicismo é dominar a vida da pessoa na hora que nasce até depois que morre. A vida da pessoa fica na mão do catolicismo romano. Próxima. Santas ordens. Segundo o catolicismo, é ato de conferir graça especial e poder espiritual aos padres, bispos, arcebispos, cardeais e papas, fazendo destes sacerdotes, portanto, representantes de Cristo na terra. A ideia do sacerdócio é do Antigo Testamento, onde os sacerdotes basicamente exerciam três funções. Primeiro, ofereciam sacrifícios no santuário diante de Deus em benefício do povo. Segundo, ensinavam a lei de Deus. Em terceiro, buscavam a vontade de Deus. Aliás, quando você pega Apocalipse 5:10, lá está escrito que nós somos um reino de sacerdotes. Porque nós, como igreja, intercedemos pelo mundo. Nós somos esses sacerdotes. Então, veja, irmãos, o pastor, ele é autoridade espiritual na igreja? É. Hebreus capítulo 13, versos 7 e 13. Nós somos autoridades, 17, né? Nós somos autoridades na igreja. Nós responderemos diante de Deus pela igreja. Agora, eu não tenho nenhuma unção melhor que você. Eu só tenho um ministério. Deus me deu um ministério, eu sou pastor. Tá certo? Agora, diante de Deus, nós dois somos crentes. Nós dois somos servos de Deus. Então, hoje em dia até tem uma ideia, né? Que os caras querem subir de cargo. Então, ele não quer ser pastor, ele quer ser apóstolo. Né? O apóstolo, ele é justamente o missionário. Ele é aquele que abre a igreja. É aquele que nomeia um pastor lá e vai embora. Agora, como é que o cara é apóstolo? Se ele está sempre na rua tal, número tal, todo domingo à noite. Ele é pastor. É ou não é? Inclusive, a palavra apóstolo é missionário. O que faz o missionário? Abre a igreja onde não tem igreja. Esse é o missionário. Se você tem o dom de abrir igreja, você é um missionário, você é um apóstolo. Você vai abrir igreja. Agora, a igreja tem o pastor. E não é um cargo maior que o outro. É um cargo que se complementa. É complemento. Como é que vai ter o pastor se não tiver o missionário para abrir igreja? Tem jeito de ter pastor sem o missionário? Tem, irmãos? Não. Para ter um pastor pastoreando uma igreja, tem que ter uma igreja. Para ter uma igreja, tem que ter quem? O missionário. Sem o missionário, você não tem igreja. Então, você percebe que a gente se complementa? Então, essa ideia católica das santas ordens, né? Então, que o padre e o papa, que o cardeal, o bispo, é uma pessoa ultra mega especial. Não, não é. São irmãos que têm responsabilidades, ok, na igreja, mas não que eles tenham uma unção especial mais que os outros. Na verdade, eles têm mais responsabilidades, né? Vamos lá, Santa Ordem, agora purgatório. A ideia do purgatório, um lugar fictício de purificação, foi inventada pelo Papa Gregório o Grande, em 593. Houve uma certa relutância em aceitar a ideia, visto como era contrária à Escritura. E por isso, o purgatório não se tornou logo um dogma católico oficial, senão uns 850 anos mais tarde, no Concílio de Florença,
em 1439. Na verdade, não foi o Papa Gregório. Ele pode ter trazido à luz a ideia, depois ela foi consubstanciada em Florença em 1493, mas o purgatório nasce com Santo Agostinho, tá? Santo Agostinho, as doutrinas católicas, se você analisar essa questão das santas ordens, a questão da extrema-unção, tudo isso aí você vai ver em Santo Agostinho. Pastor, mas o Agostinho só escreveu coisa ruim? Não, ele escreveu coisa boa também, mas ele escreveu muita barbaridade. E outra coisa, o Agostinho trouxe para dentro da igreja uma coisa que eu estou estudando agora, chama estoicismo. É o que Agostinho trouxe para dentro da igreja. Ele foi estoico maniqueísta por 9 anos, e ele vem para a igreja. Tanto que quando ele combate o estoicismo maniqueísta que ele cria, ele escreve o seu primeiro livro. O primeiro livro de Santo Agostinho foi Livre-Arbítrio, que é um livro muito bom, inclusive, que eu li. Por quê? Porque ele estava combatendo o estoicismo. Depois ele encontra com o Pelágio, ele traz o estoicismo de volta. Para combater o Pelágio, ele traz de volta o estoicismo. Aí o João Calvino traz lá o calvinismo, entendeu? Você viu como é que o negócio aconteceu? Te cantei aqui o negócio como aconteceu. Tá? Então aqui nós temos um problema. Purgatório vai ser conjecturado por Santo Agostinho. Depois Gregório o Grande, que esse aí é o Gregório I no caso, ele vai querer conjecturar sobre essa ideia. Essa ideia vai maturando, até que em 1439 nós temos ela consubstanciada. Tá? A ideia é o seguinte: você morre, você não está santo o tanto que você deveria estar para ir para o céu. Então você vai para um fogo lá que queima, você vai queimar, dá uma fritadinha lá por um período de tempo, até que você é colocado no céu. Tá certo? Aonde está a graça nisso? E como é que você pode queimar e sofrer para purgar o seu pecado? Então você tem poder de se salvar? É gravíssimo isso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Cadê o purgatório, irmãos? Cadê o purgatório? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só Romanos 8:1, irmão, já destruiu toda a tese do purgatório. Mas lê o resto, irmão. Deus não mandaria seus filhos para as chamas do purgatório para satisfazer a sua justiça, já satisfeita pelo sacrifício de Cristo, o qual foi perfeito, completo e capaz. Romanos 6,18. Ao lançar seus filhos no purgatório, Deus está com isso dizendo que o sacrifício de seu filho foi insuficiente. E João 19:30 está escrito o quê? Tetelestai. Está consumado. Jesus, que dos céus intercede pelos pecadores, Romanos 8,34, vês a impossibilidade de livrar as almas que estão no purgatório, porque só o Papa possui a chave daquele cárcere. Não se pode sair de um lugar para o outro. Lucas 16, do 19 ao 31, Jesus deixa claro que os que estão aqui no paraíso não podem ir para o lugar de tormento. E os que estão lá no lugar de tormento não podem vir para o paraíso. Amém? Amém. Agora a gente para aqui. Amém? 5 minutos para perguntas. Pastor, a minha pergunta é em relação à data que o senhor disse que o catolicismo, como nós conhecemos hoje, ele teria começado. Século XI, com Hildebrando, Papa Gregório VII, né? Pois bem, só que no quadro cronológico das heresias católicas, começa em 310. Isso. Então essas heresias eram relativas ao bispo de Roma. Isso. E as outras igrejas não necessariamente eram obrigadas a adotá-las. Não era uma dogmática ainda. E a partir do século XI, todas as igrejas eram obrigadas a aceitar. Aí entrou o poder da batuta. Certo. Entendeu? Aí era decreto. Certo. Aí o Papa determinava, porque até ali, o poder do Papa era limitado. A catolização da igreja, ela começa antes de Constantino. E vem, porque eu sou professor de história e eu analiso a história como um evento consumado. E o evento consumado vai acontecer no século XI, quando você tem poder temporal e poder espiritual.
Inclusive, depois que o Papa tem esse poder todo, nós vamos ter brigas por onde vai ser a sede papal. Lembra que tem uma vez que tem uma sede em Avignon, na França? Aí a Espanha brigou e trouxe o papado de volta para a Itália. Foi um negócio feio lá. Teve um momento que a Igreja Católica chegou a ter 3 papas. Não só 2, chegou a ter 3. Tá? Então, foi uma briga feia ali. Tá? Ok, pastor? Obrigado, pastor Alan.